Olá, meu nome é Márcia de Medeiros Aguiar, eu sou pedagoga, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e sou especialista em educação à distância, também fiz a minha especialização na UFRJ, sou mestre em tecnologia, fiz o meu mestrado no Cefet do Rio de Janeiro, tenho um MBA em gestão universitária, fiz esse MBA na Unicarioca. Eu tenho 2 certificações de tutoria, uma pela Fundação Getúlio Vargas e outra pelo Senac Rio. Eu também fiz o curso normal, naquela época de formação de magistério. Esse curso normal eu fiz no colégio Companhia de Maria, mas eu também fiz o ensino médio regular. E o meu ensino médio eu fiz no Colégio Marista São José. Então eu fiz o curso regular, ensino fundamental, ensino médio. Quando eu terminei meu ensino médio, que eu resolvi fazer a faculdade, eu optei pela pedagogia, pela faculdade de educação. E aí, quando eu fui fazer, cursar o curso de pedagogia, eu achei que eu precisava também fazer o curso de formação de magistério. Então, fui fazer o curso normal de manhã e fazer o curso de pedagogia tarde e noite. E assim eu fiz e depois eu fui continuando nas minhas especializações. Na faculdade, eu conheci uma professora, e aí eu já começo falando para vocês uma dica muito importante, para que vocês realmente estudem na faculdade e se sobressaiam. É muito importante a gente ter um professor que olhe pela gente. E eu tive alguns professores que olharam por mim, sendo que uma professora em especial, que até hoje é muito minha amiga. E ela me abriu vários caminhos na minha profissão. E um dos primeiros caminhos que ela abriu foi me convidar para fazer pesquisa junto com ela. E aí eu fui ser do grupo de pesquisa dela, de tecnologia educacional. E isso fez toda uma mudança na minha vida, porque por causa dessa pesquisa em tecnologia educacional, eu fui fazer minha especialização em educação à distância, eu fui fazer o meu mestrado em tecnologia, eu publiquei vários livros na área de tecnologia educacional junto com essa minha professora. E ela também, por acreditar no meu potencial, me indicou para vários trabalhos. E eu, enquanto pedagoga, a gente acha que o curso de pedagogia é só para dar aula. Não, não é só para dar aula. Eu dou aula, gosto de dar aula. Comecei a dar aula para criança no ensino fundamental, até porque eu fiz o normal. E depois, com o meu curso de pedagogia, eu poderia dar aula para a formação de magistério. E hoje eu dou aula, inclusive, para o curso de pedagogia. Mas com o meu curso de pedagogia eu também sou supervisora escolar e fui trabalhar como coordenadora pedagógica. Trabalhei em diferentes lugares, como eu trabalho hoje como coordenadora pedagógica na Fundação Getúlio Vargas, na área de assessoria pedagógica dos cursos online, dos MBAs online da Fundação. Eu faço toda a parte de assessoria junto com os professores, eu oriento os professores para que eles possam elaborar o conteúdo dos cursos, eu faço todo o planejamento, a modelagem dos cursos, de outros projetos também da Fundação. Então eu faço toda essa parte da preparação metodológica, estrutural, arquitetura desses cursos. Mas eu comecei fazendo esse tipo de coisa em outros lugares também. Eu trabalhei na TV educativa, no programa Um Salto para o Futuro, fazendo isso também, mas responsável pela parte dos boletins impressos do programa Um Salto para o Futuro, porque eu era pedagoga. E na própria fundação Roquete Pinto, eu tive, que era naquela época, que hoje é a Rede Brasil, eu tive a oportunidade de ser também, de exercer um lado de apresentadora, que eu fui do TV Escola, numa época. Fui supervisora pedagógica de um curso de informática para criança, na época do boom da informática, trabalhei também no Senac, na educação profissional, para vocês verem que a gente também, pedagogo, trabalha com a parte de educação profissional.
Eu tinha uma ideia, quando saía da faculdade, de trabalhar nas Forças Armadas. E aí, porque vocês sabem que existe, né, concursos todo ano, né, para as Forças Armadas, muitos pedagogos nas Forças Armadas. Mas aí depois eu desisti dessa ideia. Mas até trabalhei, sim, no Exército, né? Eu dava aula para os sargentos do Exército, para aqueles sargentos que iam trabalhar nos colégios militares de todo o Brasil. Eu dava aula dos fundamentos pedagógicos para esses sargentos. Vocês sabem também que tem pedagogos que trabalham, né, nas ONGs, na área da saúde, e os pedagogos que trabalham nas empresas, né, na área de treinamento e desenvolvimento, que eu também trabalhei no projeto da Rede Globo, da Universidade Corporativa da Globo, como, né, a parte, né, de consultora pedagógica para poder produzir e ajudar todos aqueles funcionários da Globo que estavam produzindo e elaborando conteúdos para a capacitação dos novos funcionários. O pedagogo, ele precisa ter como base, como foco, né, da sua profissão, o processo de ensino-aprendizagem. Sempre o processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo aquilo que a gente vai produzir, que a gente vai pensar, e aí depende se a gente está trabalhando com criança, com adolescente, com adulto, como que aquela criança, que aquele adolescente, aquele adulto vai aprender. E aí, então, a gente vai buscar as estratégias, né, os recursos para que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto aprenda. E aí, quais são os recursos, né, as tecnologias, os instrumentos que nós vamos utilizar? A primeira coisa, nós vamos pesquisar, né, estudar sempre, sempre, sempre. Novas metodologias estão aí para que a gente possa, né, verificar aquelas metodologias que atendem, né, a cada faixa etária. Novas tecnologias, as tecnologias digitais estão aí, e aquilo que não possa ser um modismo, né? A gente não pode acreditar em modismo. Nós somos profissionais e nós temos que verificar e avaliar aquilo que realmente vai promover a aprendizagem. Então, nós vamos pesquisar as tecnologias novas, as novas metodologias, vamos pesquisar as novas teorias de aprendizagem. Hoje, né, se trabalha muito com a questão da pedagogia mesmo para as crianças, da questão da andragogia, quando se fala da aprendizagem de adultos. Vamos, então, trabalhar, claro, com o planejamento. Nós podemos usar, inclusive, né, ferramentas da área de gestão para poder, né, desenvolver projetos na área educacional, pedagógica. Então, podemos usar matriz SWOT, podemos usar Canvas, podemos utilizar diferentes, né, BSC, diferentes ferramentas até da área de gestão para produzirmos os nossos projetos educacionais. BSC é Balance Scorecard. É uma ferramenta que vai desenvolver, vai avaliar aquilo que realmente, né, vale a pena considerar daquilo das metas que não necessariamente, né, estão sendo cumpridas. Então, a gente vai colocar nos quadrantes, né, e vamos ver aquilo que está sendo cumprido de meta, daquilo que a gente precisa planejar para ser cumprido. Nós temos o foco final, a aprendizagem. Mas, em cima da aprendizagem, né, nós, dependendo da infraestrutura, da instituição que a gente está, nós temos orçamento, nós precisamos saber disso também. Não é porque é um pedagogo, né, que a gente não vai ter conhecimento da área financeira, da área orçamentária, da área de matemática, de estatística. Esse tipo de conhecimento também nos é importante. Por quê? Porque se a gente está pensando num projeto, existe a questão da aprendizagem. Eu posso ter essa aprendizagem sendo estruturada em um projeto de uma forma ou de outra forma. De uma forma com N tecnologias, com N metodologias, mas que vai ficar um pouco mais cara. A minha empresa pode pagar por isso? O meu público que está do outro lado pode pagar por isso? Se pode pagar, ok, eu posso utilizar.
Não, não pode pagar. Eu preciso ter esse projeto um pouco mais barato, mas que tenha qualidade, que a minha aprendizagem aconteça. Então, eu vou pensar em algo um pouco mais barato. Então, por isso que eu posso utilizar todas essas ferramentas da área de gestão para a gente poder medir, inclusive, né, o quanto que a gente pode gastar de orçamento ou não. E outras ferramentas também, por exemplo, um Excel. A gente acredita que um pedagogo, até por ser também um professor, deva saber usar com maestria e precisa mesmo um PowerPoint, né? É um absurdo um pedagogo para fazer uma apresentação ou dar uma aula não saber utilizar um PowerPoint da forma adequada. Mas também é importante que saiba utilizar um Excel, que saiba fazer uma planilha simples possível, né, com um somatório, para a gente saber, né, a questão de um orçamento, ou até colocar uma planilha de notas, saber fazer uma média aritmética, utilizar essas funções simples de um software como o Excel. A pedagogia tem oferta de trabalho, sim. Até porque um pedagogo ele pode trabalhar em N lugares diferentes. Vamos lá. O pedagogo, ele pode dar aula, né? Hoje, a Faculdade de Pedagogia forma para educação infantil, ensino fundamental, forma para ser um coordenador, um gestor, um supervisor, um orientador escolar. Então, daí você vê que, né, já abriu um leque. Fora isso, né? Pode trabalhar nas Forças Armadas, na polícia, em ONGs, né? O terceiro setor está aí e tem pedagogo. Pode trabalhar em empresa, na área da saúde, os hospitais têm pedagogos, né? Por causa das crianças mesmo, que às vezes fazem tratamentos muito longos, precisam ter um acompanhamento, né? Para ficar estudando, aprendendo e tal. Você tem TV educativa, né? Programas educativos precisam de um acompanhamento de um pedagogo, empresas de software educativos precisam ter um pedagogo. Então, aí você já viu que tem N, né, vagas para pedagogo. O Sistema S contrata muitos pedagogos. O Sistema S é o sistema formado pelo SENAC, SENAI, SESI, SESC, né? São instituições governamentais focadas na educação profissional. Então, educação profissional precisa de educadores, precisa de pedagogos, né? E agora, né, com essa grande procura, né, das instituições, né, da educação à distância, também tem, né, um mercado muito grande para pedagogos. O pedagogo, dependendo da linha que ele for seguir, né, da especialização que ele for seguir, ele vai ter uma média salarial diferente. Por quê? Porque, enquanto professor, o professor tem uma base salarial. Então, o professor da educação infantil, ele tem uma base do valor de salário, que vai ser diferenciado da escola particular para a escola pública. Um professor do ensino superior tem também uma base salarial diferenciada. A hora-aula está entre R$45 e R$50, dependendo também da titulação desse professor, porque aí tem, né, se o professor tem pós-graduação, se o professor tem mestrado, se o professor tem doutorado, tem a questão da própria carreira, se é início de carreira, se é professor assistente, se é professor titular. Então, existe todo um plano de carreira. Um pedagogo que vá para uma instituição como o próprio Sistema S, ele já entra com um valor de mais ou menos R$4, R$5.000 no início de carreira. Um pedagogo já no meio de carreira já vai estar entre R$10 a R$11.000. Um pedagogo que resolva ter uma empresa de consultoria, dependendo do projeto que ele vai fazer, aí ele vai tirar, né, por mês, ele pode vir a tirar, né, uma média de R$15 a R$20.000. Um pedagogo no fim de carreira, né, no auge, ou então no auge da sua carreira, mas aí com toda uma
titulação, toda uma formação, vai tirar entre 20 e 25 mil reais. E assim vai variar de acordo com, né, o que você deseja, né? Um pedagogo das Forças Armadas, né, vai começar, né, com o valor, né, daquela patente. Aí quando ele termina, né, que já está quase na reserva, vai ser na patente mais alta. Então vai seguir a carreira de um militar. E assim vai, né? Então assim, vai ser variado, vai ser de acordo com o caminho que resolva seguir. Existe uma vantagem na questão do pedagogo, porque o pedagogo, ele é também um professor. E o professor é um profissional que pode ter, inclusive na carteira de trabalho, 60 horas semanais. Então, você pode, né, como eu trabalho durante o dia como coordenadora pedagógica e à noite, né, 2 dias da semana, eu dou aula à noite uma instituição de ensino superior. Então a gente pode fazer, né, ter essa flexibilidade, né, poder exercer diferentes funções, diferentes papéis na mesma profissão. A principal alegria profissional é ver as pessoas aprenderem. Isso realmente é a principal alegria, né? A outra alegria é quando você tem, né, o agradecimento, né? E isso mais acontece realmente na sala de aula, né? É quando você tem o reconhecimento, né? Quando o aluno, né, o estudante, vem a você te agradecer, reconhecer, né, que porque você fez alguma coisa por ele, que às vezes você nem sabe que fez, né? E ele te agradece por isso. E não necessariamente foi porque você ensinou fração ou porque você ensinou, né, quem foi Platão ou Sócrates, alguma coisa nesse sentido, não. É porque você ajudou numa orientação de vida, porque naquele dia que ele estava mais chateado, você deu um incentivo, disse que ele ia conseguir, que ele ia chegar lá, que ele ia conseguir se formar, e ele consegue. Então, esse tipo de agradecimento é isso que faz a alegria, né, do pedagogo. As maiores dificuldades, né, da profissão têm muito a ver, né, com a realidade, né, que a gente vê no país em relação à educação do país, né? Mas essas dificuldades a gente pode também dizer que são os desafios. E se a gente gosta de um desafio, o lugar é esse, né? A hora é essa. E são esses os desafios, né? A educação para transformar o nosso país. Então, estamos na hora certa, né, de termos pedagogos para transformar o nosso país. As dificuldades que nós temos, né, é uma certa desvalorização da profissão, não pelo profissional, né? Mas assim, como a educação, né, ela passou a ser um pouco do senso comum, você tem um certo descrédito, né, da população. Então, quando você diz assim, eu escolhi fazer pedagogia, fala, nossa, vai morrer de fome, vai ser professor, nesse país, né, que a educação não é valorizada. Quer dizer, esse tipo de comentário que de uma certa forma, né, deixa a gente, né, para baixo, né, se a gente não tiver uma força de vontade, da vontade de desistir, né, essa questão que fala que o salário é baixo e tal, que o professor vai morrer de fome, e que não é sempre assim, né? Outras profissões também são desvalorizadas, nem sempre, né, vamos ganhar tão mal assim. Isso tem que partir, que eu falo muito até com os meus alunos, isso tem que partir de dentro da gente para fora, o respeito tem que começar pela gente, nós que somos profissionais precisamos nos dar o respeito, por isso, né, estudar bastante, para que a gente possa dar um argumento embasado nas teorias, né, para que a gente possa defender a nossa profissão. Então, uma das dificuldades é essa, né? A desvalorização que temos e a questão do olhar do coitadinho do outro que não está na nossa profissão.
A outra questão é que a gente realmente, né, vai encontrar, até porque, e isso é fato, né, algumas instituições de ensino, né, que estão bem ruins, né? E a gente precisa enfrentar essa realidade, né? Então, não vai ser, não é um mar de flores, né? A gente vai encontrar dificuldades, sim, mas se a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente consegue ir além. A Faculdade de Pedagogia, todo curso superior, ele segue, né, as diretrizes curriculares, né, nacionais que são elaboradas pelo Ministério da Educação. Então, o curso de pedagogia, ele já sofreu algumas alterações, né? Então, hoje, ele tem, né, disciplinas ligadas à fundamentação da educação, então, filosofia da educação, sociologia da educação, estrutura e funcionamento do ensino, currículo, planejamento educacional, didática, metodologia do ensino, todas essas disciplinas que vão fundamentar psicologia da educação, né? Quer dizer, são todas essas disciplinas que vão fundamentar o aluno na educação. Depois, então, tem as disciplinas mais técnicas, né? Aí tem todas as didáticas relacionadas a cada área, né? Didática da matemática, didática das ciências, didática da língua portuguesa, estatística aplicada à educação, formação do leitor, alfabetização e construção do conhecimento. Então, são essas mais técnicas, né? Tecnologias educacionais, informática aplicada à educação, são as disciplinas mais técnicas, e tem as disciplinas aplicadas, né? Todos os estágios, né? Então, tem estágios para educação infantil, ensino fundamental, gestão, supervisão, coordenação, orientação e as disciplinas relativas a esses estágios também. Todas as matérias, elas são importantes. É claro que a gente precisa, primeiro, saber ler e escrever, né? Escrever muito bem, porque a gente vai utilizar, né? Precisamos saber matemática também, né? Como eu já falei, a gente vai precisar da matemática para estatística. Se formos entrar na sala de aula e formos para o ensino fundamental, por exemplo, a gente precisa da matemática para ensinar matemática. Então, a gente precisa dominar o conteúdo da mesma forma de ciências, história, geografia. É importante a gente ter esse conhecimento todo, né? Esse conhecimento global. Não tem uma disciplina que seja mais importante. Todas são importantes. É claro que a gente ter leitura e interpretação e saber escrever é importante. Outra questão muito importante para o curso de pedagogia e que faz todo um diferencial para o pedagogo é a questão da língua estrangeira, principalmente do inglês. Existem empresas, né, que precisam ter pedagogos, empresas multinacionais, transnacionais, e que às vezes abre vaga para pedagogo e essa vaga não é preenchida porque não tem pedagogo que tenha, né, domínio da língua inglesa. Então, precisa sim ter domínio da língua inglesa, principalmente da língua inglesa. E é claro que outras línguas também são sempre bem-vindas, né? Esse é um diferencial para o pedagogo, né? O conhecimento de uma ou mais línguas. E é claro que o inglês é fundamental por ser uma língua universal. Outra questão também que vai fazer uma diferença para o pedagogo é o domínio, sim, né, da informática, né? Você ter, né, saber o pacote Office, assim, o mínimo. Né? Mas é só o Word, é saber formatar muito bem no Word, sim, é saber fazer PowerPoint, sim, e é saber utilizar Excel, sim. Não precisa saber um Excel avançadíssimo em relação àquelas fórmulas mirabolantes, mas o básico do Excel a gente também precisa saber. Saber fazer um gráfico, uma tabela perfeita para poder apresentar um relatório, tudo isso a gente precisa saber. Se você quer ser um pedagogo,
É importante sim, né, fazer um trabalho voluntário, trabalhar, né, ser voluntário numa creche, ser voluntário num orfanato, porque assim você já começa a conviver, né, se você quiser dar aula, trabalhar com criança, você já começa a conviver e ver se realmente, né, é aquilo que você gosta, se você tem interesse, né? Quer dizer, não necessariamente você fazendo pedagogia, você vai precisar trabalhar com criança, mas é bom você saber se você tem esse espírito. Por quê? Porque você vai obrigatoriamente fazer um estágio em educação infantil e ensino fundamental. Você não vai conseguir não fazer esse estágio, para começar. Outra questão é, sou tímido, não sei falar em público. Vamos logo acabar com essa timidez, né? Se não consegue, começa logo a trabalhar essa questão da postura, de falar, da oralidade, conseguir falar em público, porque vai precisar falar em público, sim. Ah, eu vou fazer pedagogia, mas eu não vou dar aula. Ok, não vai dar aula, mas em algum momento você vai precisar apresentar um trabalho, você vai precisar falar com alguém, mesmo numa empresa, você vai apresentar um projeto, você vai falar numa turma de capacitação, você vai precisar falar. E precisa mesmo ter essa capacidade de falar, da oralidade. Então, precisa treinar para isso. Uma outra questão, né, que eu já falei das tecnologias e também do idioma. Se você quiser trabalhar com a parte, né, de videoaula, de televisão, de programas, também é interessante você conhecer toda essa parte de vídeo, dessa linguagem de vídeo, de imagem, o que é, né, como é que a gente faz, como é que decupa, como é que fala, qual é o linguajar dessa tecnologia. Também é importante saber. É importante também, né, ter uma cultura geral, né? Ah, não posso viajar, né? Não tenho dinheiro para isso. Mas hoje a gente tem a internet. Então a gente não tem dinheiro para viajar, mas a gente pode visitar, né? Sites, visitar diferentes museus, ter essa questão da cultura, né? Ler bastante, ler literatura. Conhecer livros infantis, se você for trabalhar com crianças e adolescentes, conhecer o universo deles, né? O que está se oferecendo aí para criança, para adolescente, né? Em termos de literatura, em termos de cultura, a gente precisa estar a par disso. Eu sempre quis ser professora, desde pequenininha. Então, era aquela coisa de botar as bonecas todas para ter aula, tinha quadro negro, escrevia, né? Então, isso já estava. Eu já não sabia professora de quê que eu ia ser, né? Como eu gostava, eu fazia balé, achava que eu ia ser professora de balé, mas não fui. E aí, quando eu estava com 14, 15 anos, né, eu achava que a escola, eu ficava já analisando a escola, né, em termos assim, que escola era aquela, que chatice era aquela, né, uma escola que não atendia ao adolescente. Eu sempre fui representante de turma, participava do Grêmio, aquelas coisas, ia para conselho de classe, já estava toda envolvida. E aí tive a sorte que caiu nas minhas mãos um livro de Paulo Freire. Então, para quem não sabe, Paulo Freire é é o nosso maior educador. E assim, vocês podem procurar, jogar no Google Paulo Freire, tem lá o Instituto Paulo Freire, todas as obras do Paulo Freire em PDF, estão free na internet, vocês podem ler, acessar e ler, vocês vão se apaixonar. Então, Paulo Freire, eu tive a oportunidade de ler um livro do Paulo Freire e aquilo me encantou, abriu meus olhos, aí já estava para fazer o vestibular, pensei, vou fazer vestibular em educação. Como eu estudava no Colégio Marista, né, São José, como eu falei, eu fui a única aluna que ia fazer a faculdade de pedagogia. Tanto que o irmão veio falar comigo, surpreso, porque daqueles 600 alunos que tinha naquela escola, eu ia ser a única a fazer a faculdade de pedagogia, né? E prestei vestibular,
passei, né, e fui fazer pedagogia na UFRJ. Não me arrependi de ter feito. É claro, né, que nem sempre, né, tiveram disciplinas que eu não foi tudo aquilo que eu imaginava. O curso do ensino superior é muito diferente, né, do ensino médio. A gente dá um pulo grande, né? A forma como somos tratados, o ensino médio, né? Somos tratados como adolescentes. Quando a gente passa por uma instituição de ensino superior, já tratam a gente como adultos e a gente, né, ainda está acostumada a ser adolescente, porque em casa, né, ainda é adolescente, mas, né, com todos esses percalços e tal, fui levando, fui gostando e foi uma coisa assim, né? Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, né? Então, não é, mas a faculdade foi algo que me fez estudar muito mais. E eu comecei a perceber isso também, né? Quer dizer, às vezes o ensino médio, os adolescentes levam de qualquer jeito, porque aquilo não está conversando muito bem com eles, mas na hora que eles escolhem, né, um curso, né, que tem a ver com eles, né, como estuda, né, como às vezes não estudam tão bem no ensino regular, mas quando chegam no ensino superior, que eles podem escolher o seu curso como estudam, né? Quer dizer, aí você descobre realmente aquilo que você quer fazer e você estuda com vontade. O estudar, o passar o final de semana estudando, fazendo um trabalho, fazendo uma pesquisa, não é perda de tempo, não é, eu vou perder minha night, eu vou perder minha balada. Não, é prazeroso, é aquilo que eu quero fazer. Em termos de personalidade, a pessoa ela precisa ter primeiro, ter empatia, né? Acho que é o principal. Porque precisa ser extrovertida? Não, eu sou uma pessoa extrovertida, mas as pessoas não precisam ser extrovertidas. Elas precisam, claro, né, ter um domínio, né, de falar em público, porque isso é importante. Mas elas precisam ter, mais do que isso, elas precisam ter empatia para conhecer o outro. Até porque a gente está falando de aprendizagem. E para a gente, né, entender e compreender como o outro aprende, ou como nós vamos fazer o outro aprender, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, para isso, a gente precisa ter bastante empatia, né? A outra questão é realmente, né, ter o estudo para sabermos, né, como é que se dá esse processo de aprendizagem, acreditarmos em valores sólidos, né, na ética, em critérios, para que a gente, né, não fique num oba-oba, né, e também não acreditarmos em modismo. Porque assim, na área da educação, até porque, né, é uma área, como eu já falei, né, que às vezes o senso comum se mistura e tal, e tem outras profissões que também, né, dão pitaco na área da educação, aparecem alguns modismos de vez em quando. E a gente precisa estar muito bem, firme naquilo que estamos propondo. Por quê? Porque senão os modismos vêm, o modismo vai ser um fim nele mesmo, então começam aí determinadas, né, novas tecnologias ou novas metodologias que não necessariamente vão influenciar, né, não vão valorizar ou vão proporcionar uma aprendizagem melhor, e a gente vai caindo nisso e vai entrando e depois vamos ver que não deu, a aprendizagem não foi boa, né? Não favoreceu uma melhor aprendizagem. Então, para que a gente consiga, sim, ter os valores, saber, ter premissas básicas, termos estudo para sabermos levar a aprendizagem. Em termos de filmes, né, tem vários filmes, né? A gente pode falar um que eu não tenho paixão, né? Que é aquele que sempre passa na sessão da tarde no Dia dos Professores, né, que é Ao Mestre com Carinho, né, que mostra, né, a questão da transformação pela educação. Mas fora isso,
Tem um filme, um documentário, né, que foi lançado esse ano, Nunca Me Sonharam, é um documentário brasileiro lindo, que vai apresentar o ensino médio no Brasil. Como está o ensino médio no Brasil? E é lindíssimo esse documentário, vale a pena todo mundo ver, para ver as diferentes realidades do país. Tem um outro documentário nosso, brasileiro, que já é antigo, mas que também fala sobre a realidade do professor, que é Pro Dia Nascer Feliz. Eu passo esses documentários para as minhas alunas do curso de pedagogia. E aí, quando acaba o documentário, elas ficam meio assim, né? Eu falo assim, mas não é para desistir de serem pedagogas, não, né? Mas é que a realidade é a nossa realidade. A gente precisa saber qual é a realidade que a gente vai enfrentar por aí. Fora isso, tem, né, os filmes clássicos, né, que vão mostrar aquele professor que vai, né, fazer toda a diferença, né? Aí a gente tem Escritores para a Liberdade, Sorriso de Mona Lisa, Coach Carter, né, Um Treino para a Vitória, o próprio Sociedade dos Poetas Mortos. Um outro filme também que é uma graça, que vale a pena a gente assistir, é Uma Professora Muito Maluquinha, inspirada na obra de Ziraldo, que é assim, que vai falar sobre a educação, né, sobre a alfabetização. Como o curso de pedagogia é um curso que vai abrir para várias áreas, né, o ideal seria, então, visitar os sites das faculdades de pedagogia para saber o que cada uma oferece. Geralmente, as faculdades de pedagogia têm depoimentos de professores, mostra os projetos de pesquisa que cada uma tem. Então, assim, dá para abrir bem a mente, né, e saber o que cada uma está oferecendo, os projetos e tal. Se você quer alguma coisa relacionada à tecnologia, aí tem, né, sites relacionados a isso, o site da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, o site da Associação Brasileira de Educação à Distância, que vai oferecer artigos, pesquisas relacionadas a essa área. Eu digo o seguinte, né, até com a minha experiência, não só, né, enquanto pedagoga, mas também como mãe, eu digo que, primeiro, né, escolha a carreira que realmente vocês estão querendo, né? Fora do contexto, né, do que está acontecendo no mundo, né? Assim, algo que realmente vocês acreditem que vocês serão felizes. Mas esse conceito de felicidade, não pense no conceito de felicidade de todo dia acordar sorridente e trabalhar feliz da vida e voltar feliz da vida. Problemas acontecem, viver não é fácil, problemas vão acontecer sempre. Mas que ao final do dia, vocês possam pensar assim, vale a pena, está valendo a pena. Né? Não é só problema, não é só tristeza, né? Não é só decepção e frustração. Vale a pena. Mas serão desafios, sim. Vão ter dias, né, que vocês vão ficar com vontade de não sair de casa, de não levantar para estudar. Terão disciplinas que vocês vão pensar, por que eu estou estudando isso? Isso não vai me adiantar de nada. E às vezes não adianta de nada mesmo, e às vezes adianta de alguma coisa. Só que a gente não vai saber agora, só vai saber depois. Tudo nessa vida é um aprendizado, tudo isso vai ser aproveitado em algum momento. Então, que vocês estudem aquilo que vocês queiram, que vai ser melhor para vocês. E é claro, né, não hoje pensaram numa carreira, depois viram que a carreira realmente não é o que vocês estão querendo, podem trocar para outra. Né? Rubem Alves, que quem não conhece pode também buscar, quem foi Rubem Alves, que agora, né, ele faleceu há uns 3 anos atrás. Rubem Alves dizia, se a gente tem a possibilidade, né, de trocar de marido, de trocar de esposa, de trocar de companheira, a gente também pode trocar de carreira e trocar de trabalho, de emprego e tal. Obrigado por assistir.
Agradeço ao Regis pelo convite, espero que vocês façam boas escolhas. Quem quiser, né, esclarecer alguma dúvida em relação à profissão, passa o meu e-mail marcia.m.aguiar@globo.com.